último episódio deste Segunda Chamada Especial, você vai conhecer mais sobre Orlando Brito, o fotógrafo que tem os registros históricos da política nacional e que batizou esta confraria. Hoje é dia 22 de dezembro, quinta-feira, e o MyNews invadiu a confraria do Brito. A gente está aqui desde as 2 horas da tarde, agora são 6h15 mais ou menos, e vamos encerrar por aqui. E aí eu vou pedir para cada um de vocês contar alguma coisa, ou uma experiência de vocês com o Brito. Isso, ou sua aposta para 2023, o que vocês quiserem fechar para a gente encerrar esta que será a primeira de muitas conversas, porque a gente ainda vai invadir aqui muitas vezes, hein? Esse encontro presencial aqui tem muito a ver com Orlando. Orlando era uma presença. Ele estava sempre presente. Durante 40 anos da minha vida, eu morei em Brasília e o Orlando Brito estava sempre presente na minha vida, na vida jornalística. E ele tinha macetes de fotógrafo que eram de repórter, realmente. Alguém já disse isso aqui, não estou dizendo novidade. Aí era assim, a pessoa entrou para falar com a autoridade. Demorou 40 minutos, ele falava comigo, tem futuro. Negociou alguma coisa. Demorou 25 minutos, era cotado e caiu. Então ele tinha códigos assim muito interessantes. Demorou 1 hora, é ministro forte. Então a gente não tinha, a gente não tinha muito acesso às vezes aos encontros, ao conteúdo, mas o tempo do relógio para o Orlando e a presença do Orlando era muito gratificante no sentido de informativo mesmo, sabe? O Orlando ele ia todo dia ao Palácio Planalto. Estava lá. E ontem, quando tinha confusão, ele também estava. Ele saía e ia lá para a confusão. Ele é testemunho ocular de tudo o que aconteceu. E ele registrou. Boa parte do que ele registrou, ele não publicou. Volta e meia, ele mostrava uma foto para a gente e falava assim, impublicável. Impublicável. Tem uma... Aconteceu um dia desse aqui. Tinha uma foto lá, a solenidade no Alvorada e tal, com os ministros, né, todo mundo lá e tal. A dona Michele chegou com um vestido exuberante, né? Foi lá falar com Bolsonaro e tal. Aí os ministros todos olharam para a bunda da Michele. Inclusive o Mourão, viu? Mourão. Aí ele fotografou. Todo mundo olhando. Todo mundo olhando para a bunda da Michele. Uma foto que ele disse, essa é impublicável. Mas ele guardou. Entendeu? Aí um dia essa foto vai aparecer. Tem uma que ele me mostrou. Tem uma que ele me mostrou e eu pedi, pelo amor de Deus, me deixa publicar. Ele disse, mas nem por um cacete. Qual é? E aí é uma do general Luiz Eduardo Ramos, que ainda é ministro, acho que ainda está como ministro aí. Ninguém sabe mais porque. Agora já está. Já estão exonerando para poder viajar no Natal. Mas ele ainda é ministro. Eu não vi nenhuma notícia de que ele tenha saído. General Luiz Eduardo Ramos. De joelhos de frente de Bolsonaro, no gabinete de Bolsonaro. De joelhos. Resolveu fazer uma brincadeira, mas o general não se ajoelha nem de brincadeira, não é? E o Brito tem essa foto nunca foi publicada. O Brito era muito cioso nessa coisa da proximidade entre pessoas. Era. Ele era muito cuidadoso. Mais do que o simbolismo político da figura, das figuras ali. Ele respeitava, né? O aspecto humano. Então, a fragilidade das pessoas. N vezes durante o início do governo Sarney, que era aquilo era uma avenida central, aquele palácio. N vezes, eu estava lá, o Brito me chamava, vamos ali. E eu não fotografo. Nunca fotografei, evidente. Eventualmente escreve. Ficava, eventualmente escrevo, nunca subscrevo. E a gente ficava ali, olhando. Tá? E ele dizia, veja como é que fulano vai abraçar Cicrano. Sarney abraçando alguém que tinha acabado de chegar. Ele tinha uma leitura política, né? Do gestual. Das imagens. Já tinha visto tudo. Essa forma do corporal. de ver, dava a ele um olhar diferenciado.
que acaba nessas fotografias. Algumas publicáveis, outras nem tanto. Não, as fotos do Brito, elas contam a história desse país. Mas não tenho a menor dúvida sobre isso. Na TV Senado, eu estava vendo um depoimento dele e tal, e aí ele conta quando o Geisel fecha o Congresso, e aí ele chega lá e fala com segurança, olha, eu preciso entrar para pegar coisas pessoais minhas que estão aí, e que eu não sei quando vocês vão reabrir o Congresso, tal. E aí o cara fala, mas você não pode fotografar. Então ele falou, estou sem equipamento, só vou entrar para pegar minhas coisas e tal. E aí ele entra, e o equipamento, lógico. Ele tinha uma Leica. O cara tem que ser muito ingênuo para achar que um jornalista vai entrar. Ele tinha uma Leica pequenininha. Tinha uma Leica, exatamente, essa Leica. Botava Aí no bolso. ele entra com essa Leica e começa a fotografar o Congresso sem os microfones e tal. Aí ele... Tem duas fotos de Brito, tem centenas, mas tem duas que eu acho marcantes. Uma é no regime militar, ditadura militar, e aí tem não é um soldado, não, é um oficial do exército e tudo, mas com aquele capzinho, né? E não sei o que, aquelas... Insígnias. As insígnias, tudo, e aqui um adesivo enorme, imprensa. Imprensa, essa foto é fantástica. E a outra é a do fechamento do Congresso. Tem tanque parado defronte do Congresso e tudo. Ele faz uma foto. Essa já é noutra situação. É numa situação que tem um soldado, tem uma manifestação política, o soldado está em cima de um estrado. Aparece, enfim, ele fotografa só as pernas do soldado para baixo, pegando a manifestação. Então era a força do regime militar sobre... Ele era incrível, né? Olha... Às vezes o Brito... Olha, a gente falou de lei da anistia. A lei da anistia, como saiu, deve-se, em parte, a Orlando Brito. Sério? Conta essa que eu não sei. Projeto. Conta, é não verdade. fotografou não, ele roubou. Ele fotografou. Contem a história. Conta a história, Vanir. Ele era o ministro da Justiça, era o Petrônio. E o ministro Petrônio Portela, que e o tinha sido Petrônio estava governador do Piauí, fazendo... porque senão ninguém contextualiza porra nenhuma. Vá, continua. O Petrônio Portela, que era o ministro da Justiça, e ele estava negociando o projeto da anistia com a oposição. E o Petrônio, na minha opinião, o Orlando também achava isso, ele queria que a versão dele, que estava mais evoluída, ele queria marcar... Deixou ele em cima da mesa e tudo. E ele deixou em cima da mesa e o Orlando entrou. Olha, mas Ele sabia que o Orlando ia entrar. Ele e o estava Orlando com quem na entrevista? saiu. Quer dizer, ele sabia Não, que o Orlando Brito ia entrar. Orlando entrou Se sozinho. você E ele conhecer- levou, ele levou para a redação do Globo. Se a gente Aí for o falar a- sobre as a- entranhas- dire- não fotografou, sim, não, levou o levou papel. papel. Ele levou o papel. Ele se a gente roubou. for falar das entranhas do jornalismo, Não levou não, pegou. a partir da Pegou, cobertura em Brasília tem Aí é histórias. outra... essa é outra- Não, aí É, ele é levou outro o projeto. capítulo, é. O próximo capítulo. Viu, Mara? Aí ele levou o projeto para o Jornal Globo e o Jornal Globo estampou o projeto que era do Petrônio e que era mais avançado do que o que se queria negociar. E prevaleceu o projeto do Petrônio. Quando eu cheguei aqui em 82, o que eu mais levei um susto, foi logo assim que eu cheguei, Está em 82. foi que me disseram, olha, quer ir está para em uma entrevista com a Biak, que era o ministro da Justiça? Ele vai Governo chegar no Figueiredo. Graça Aranha, né? 82, 83. Eu disse, claro, eu quero conhecer o ministro, tudo. Aí eu fui achando que era uma conversa minha com o ministro. Quando eu chego lá, era uma coletiva. Mas tudo bem, estou lá. Mas só que era uma coletiva em off. Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Coletiva em off? Coletiva em off? Como é que é? Não, toda sexta-feira o ministro dá uma entrevista coletiva em off. Eu digo, o que é que significa? Não, ele fala, vocês perguntam, ele fala e tudo, e não se pode atribuir nada a ele. Você chega Eu com digo, as mas isso não é informações. geralmente uma coisa Era assim, só, com, é só para com informação um, de com base. dois, na coletiva. E doutor Tancredo, que não era de nem off conversar com ninguém, mas não era mesmo, uma vez se valeu dessa... Não digo que ele chupou essa ideia do Abiac, não. Ele era Sabe que a ideia é do suficientemente Oyama Telles, esperto. Hein? A ideia era do Oyama Telles. Não, eu sei, eu estou dizendo, mas o doutor Tancredo
disputando Oi, a amo. presidência da É bom República, você assustador. explicar quem tem é um o- momento em que Figueiredo Não, é começa impossível de a explicar. examinar Impossível a de hipótese de fazer uma reforma do Quem ministerial viveu para fortalecer a candidatura do Paulo Maluf, que era o candidato do regime militar contra o Aquele homem me Tancredo. maltratava horrores. Doutor Tancredo soube daquilo, tinha checou horror. a informação, viu que ia acontecer e seria ruim para a candidatura dele. Aí o doutor Tancredo chama o jornalista que cobriu a campanha dele, o Bob Fernandes estava no meio disso, e diz, olha, vocês sabem que eu não converso em off com ninguém. Dessa vez eu vou conversar aí com vocês aqui juntos. Se o que eu disser aqui vazar, que fui eu que disse, eu nunca mais converso com vocês em hipótese nenhuma. Todo mundo ficou animadíssimo e disse, olha, esse negócio que estão falando aí da reforma ministerial, Figueiredo é verdade. Verdade, tem informações muito boas. Vocês querem saber qual vai ser o novo ministério? Ó, claro. Aí ele saiu escalando, fulano, cicrano, beltrano. Não havia redes sociais na época, se houvesse já estava aquilo publicado mesmo sem atribuir a ele. Dia seguinte, manchete dos jornais. Figueiredo ficou puto da vida e aí cancelou a reforma. Era tudo que o Tancredo queria. Ele ouviu falar daquilo ali, achou que podia ter algum fundamento, só que ele começou a escalar os ministros ali, que era para queimar os caras também. A própria reforma. E fazer o próprio Figueiredo abortar a reforma. Abortou a reforma. Então, se a gente for falar sobre o jornalismo em Brasília, e eu digo em Brasília, mas como disse o Bosco numa conversa anterior, ou há pouco, é muito dos lugares da corte, né? Washington certamente é assim, Moscou, Paris, etc. E tal. É conversa para um outro programa, porque é muita. É muita coisa. Olha Brasília só. tem uma característica, né? Brasília é um disco voador em relação ao Brasil, ao resto do país. É. Ela não tem politicamente, tá? E mesmo em renda, não tem nada a ver com o resto do país. É verdade. Aqui é uma Ilha. diferente, é uma ilha. Só para fechar o Brito assim, né? O Brito, ele às vezes, ele já tinha uma coisa em mente, uma conclusão política, e ficava esperando às vezes o momento que ele ia ter a chance de materializar aquilo em imagem. Ele fazia muito isso. Ele saía de casa cedinho e ia pro palácio. Depois ele rodava. Então Ele quase não dormia. ele já estava buscando coisas. Ele E às passava- vezes, eu me lembro que às vezes ele comentava uma coisa com a gente. Olha, tem que ficar de olho nisso. Está acontecendo, não sei o quê. Daqui a um ou 2 dias ele vinha com a foto. Quer dizer, ele ia buscar a imagem que materializasse aquela percepção que ele Conhecia teve. isso. Uma vez ele E disse, dava trabalho para as redações. Porque Dava às vezes trabalho. estava ali Mas você quer saber a última do na Brito? zona de conforto. No dia em que a Simone Tebet, na comissão de inquérito da CPI da Covid. pandemia, no dia que ela fez aquela arguição dela sobre os papéis falsificados que o Onyx Lorenzoni estava mostrando, que aliás passou impune, né? Pode dentro do palácio um ministro mostrar papéis falsificados e dizer que aquilo é uma prova cabal de um crime e aquilo é falso. Mas enfim, no meio do depoimento dela, ele me telefonou. O seguinte, você está assistindo? Lógico, todo mundo está vendo. Que houve? Presta atenção porque está nascendo uma candidata a presidente. oi, você me contou na época. Ele lamentava muito, né? O olho do Brito. Tem 4 fotos que eu tenho guardadas que ele fez e na época ele me passou. Ele disse, veja essas fotos, são fotos do rosto só do Bolsonaro. Bem deformadas. Olha, mas estava em Encrispadas. escama. Ele disse, Ele me esse mandou cara também. está profundamente nervoso ou ele está com problema de pele. Eu me lembrei disso porque o Bolsonaro estava com a erisipela agora, depois da perda. Espero que já tenha melhorado. Aí, eram 4 fotos, mas é completamente cheio de escama no rosto. E num estado de tensão, de Fazia uma nervosismo. leitura psicológica. Hein? Ele fazia uma leitura psicológica. O Brito lia a Nunca vai alma das existir um pessoas. fotógrafo como Orlando Brito. Ele lia a alma do poder, De principalmente. política vai ser difícil. Nunca Muito vai existir, difícil. Na minha opinião, não vai existir. Olha Primeiro, a só, importância E dele. a gente perdeu 2 fotógrafos fantásticos nessa época. O Dida Brito, Orlando. que está muito acima de Dida, todos, o Dida Sampaio, Muito Dida. novo. que era do Estadão. Que era Muito novo, novo, menino muito novo. muito que tava novo. vindo. Tem uma menina ótima aí, que é a Gabriela 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 Biló. Biló.
Hoje está na Folha. Estava no Estadão O antes e Sérgio tudo. Lima também, né? Era E cria do a Brito. Biló, era cria do Brito, a A Biló. Biló. Mas aí o Lula da Folha. Também um ótimo Não. profissional. Excelente profissional. Teve, principalmente teve, porque é uma geração que já passou, muitos já morreram, entendeu? Caso do Brito, caso do Dida. Tem fotógrafos O Sérgio, aquele Sérgio que trabalhou lá no Correio Brasileiro, que tinha trabalhado Sérgio antes Marques. no Estadão. Sérgio Marques. Morreu Amaral. um dia Os desse. fotógrafos são muito bons, mas assim. Amaral. Sérgio nós estamos Amaral. falando Sérgio Amaral. de fotógrafo que tem a leitura política e consegue botar aquilo na imagem. Que acompanha a pauta, que está atento aos assuntos, que está ouvindo as conversas. Então quando ele vai fotografar, a linguagem dele é outra. Orlando fez uns 30 anos. É bem de... informado, né? É bem Cara, formado. É bem Orlando fez informado. uns 30 anos de capa da Veja, né? É. Ninguém pode esquecer isso. Vou pedir para cada um de vocês contar alguma coisa, ou alguma experiência de vocês com o Brito. Isso, ou sua aposta para 2023, o que vocês quiserem fechar para a gente encerrar esta que será a primeira de muitas conversas, porque a gente ainda vai invadir aqui muitas vezes, hein? Banda séria. Vanda Célia, você. Eu queria primeiro agradecer, porque você veio trouxe o programa para Brasília, que era a terra do Orlando Brito. E é a terra de todos nós. Muito obrigada e parabéns pelo seu sucesso, pelo êxito e pela invasão. A invasão foi muito bem-vinda. E Muito agradecida. 2023, você está otimista? Estou otimista. O Fernando Henrique costumava dizer que ser otimista ou ser pessimista não muda os fatos. Mas Não, quem 23. Vai, Wanda. ser otimista ou ser pessimista não muda os fatos, mas ser otimista é bem melhor. Eu, graças a Deus, sou otimista. É uma sorte. Vai lá, Noblar. Você já estava projetando 2026. Não, 2026 eu pensei que você ia perguntar. E 2026, qual é a aposta de vocês? Qual é a sua aposta? Lula, de novo. 2026 de novo? Não. Você acredita nessa história que só vai governar 4 anos? Se der certo, se ele sair bem, e constrangidamente, docemente constrangido, ele aceitará ser candidato de novo. É a minha impressão. Principalmente se tiver muito enrolada a coisa, tiver feito um bom governo, mas as forças não estiverem se entendendo. Se ele tiver feito um bom governo, por que a Janja vai querer se apressar e sair do palácio? Ou ele mesmo? Fala, Lúcio, você concorda? Eu acho que o Lula vai dar um foco muito importante à indústria. Ele coloca o mercadão do BNDES, e, para grande surpresa de hoje, o Alckmin no Ministério da Indústria e Comércio. Eu acho que faltou serviço, indústria, comércio e serviço. Porque serviço hoje é um item importantíssimo da economia. Eu acho que ele vai focar muito na indústria. E você concorda com o Noblar? Lula 2026? Eu acho, vejo grande possibilidade, se ele fizer um bom governo. E já o fez, né? Você, Azevedo? Não, a lógica, se ele estiver em boas condições de saúde, um governo exitoso, ele vai ser candidato até não querendo, porque a pressão toda vai ser para ele disputar a eleição. Não teria um outro nome para disputar. Mas até lá são 4 anos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Casado, você que está aí grudado no celular, qual é a sua... Estou ouvindo aqui. Eu acho o seguinte, olha, eu não consigo ver tão longe assim. É um defeito. Eu acho que o 26 está muito longe ainda. Acho que o Lula tem um começo de governo extremamente difícil. Tá? Esses primeiros 6 meses serão dificílimos. Essa foi boa, né? Essa também não. Eu não vou repetir a palavra. Eu tropecei na palavra. Não, dificílimo. Mas, pelo seguinte, você vai ter... Essa foi boa, né? Essa foi muito... Tropecei, que legal. Por uma razão, você vai passar o primeiro semestre atrelado nessa maluquice da construção do que eles chamam pomposamente de arcabouço fiscal, etc. Isso amarra o governo até agosto, pelo menos. Na melhor hipótese. Então, acho que essa confusão, sem definir isso, você não terá a definição dos próximos 3 governos. Imagine a seguinte situação, você em abril tem um prazo constitucional a cumprir. Você, governo, tem que entregar
o projeto da lei de diretrizes do orçamento, em abril. É, orçamento. Aliás, Como você fará um projeto de lei ou diretrizes orçamentárias sem ter a base de controle fiscal, uma vez que você tirou a que existe mas no plano? Casado, por isso o mercado reagiu tão bem quando aprova a PEC por um ano, porque o mercado acredita que vai ter uma âncora fiscal, um arranjo fiscal rapidamente. Tudo bem. Você Mas acha politicamente, eu acho que vai acabar chegando a esse consenso, porque senão todo mundo perde. Mas politicamente, isso tem um significado. Você vai passar de 6 meses a um ano amarrado, com o governo amarrado, numa construção fiscalista e num debate político que é relevante, é importante, etc., mas que consome o primeiro ano inteiro. Tá? Então, o governo Lula, no meu ponto de vista, começa a partir do segundo semestre do ano que vem, na melhor hipótese, onde ele terá espaço para planejar a segunda metade do governo, o terceiro ano, um orçamento mais equilibrado, etc., etc. Isso limita muito a perspectiva dele. Tá? E, portanto, abre o campo para os adversários. Acho que é melhor a gente tomar uma providência porque começou a chover. Exatamente, eu ia falar isso. Foi o que o Júlio acabou de me falar. Bosco, você encerra. O Lula tem condições de fazer um bom governo nesse primeiro ano. Acho que a questão econômica está mais ou menos, até pela limitação do quadro, ela vai se desenrolar do jeito que der. Há um limite. Eu acho que o ano vai ser marcado, assim, do ponto de vista político, ainda por esse duelo que começou a ser desenhado na PEC da transição e na questão do orçamento secreto, que é entre esse projeto de semipresidencialismo, que é o que está mobilizando corporativamente o Poder Legislativo, e a volta, a preservação do chamado presidencialismo de coalizão. O modelo do Lula é claramente o do presidencialismo de coalizão e já há o choque com esse projeto do Congresso. Eu acho que em 2023, pelo menos no primeiro ano, esse embate vai ficar muito nítido, não é? Mas acho que do ponto de vista do desempenho do governo, ele está bem calçado para isso. Então eu prefiro acreditar que ele vai conseguir, pelo menos no primeiro ano, um bom desempenho. Eu me lembro bem que uma vez no Bar Brasília, num sábado de feijoada, almoçamos juntos e eu perguntei para ele sobre aquela foto do Ulisses Guimarães, ele dando tchau na rampa da entrada do Congresso Nacional. É verdade. E dando tchau ao nada. Aquilo para ele era uma marca, né, para ele, né? Mas pessoas como Ulisses Guimarães e Orlando Brito sempre estarão entre nós, no nosso coração e, o principal, na defesa da democracia e do nosso querido Brasil. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa conversa da Confraria do Brito. E você que conhece o Brito pode matar as saudades nesse vídeo que a gente vai rodar agora. Você que não conhece, olha, você tem que prestar atenção e conhecer mais, porque foi um grande jornalista, importantíssimo para esse país. Até a próxima. Eu nasci em Minas, numa cidadezinha chamada Janaúba, lá no norte de Minas, ali na região do Jequitinhonha. A primeira foto que eu fiz foi de um presidente da República, embora do Castelo Branco, né?
E eu ali naquela escadinha que desce do primeiro andar da Câmara para o térreo, eu vi aquela cena do Dr. Ulisses, parecia assim um bico de pena, né? E eu fiz 2 fotogramas daquilo, quinta-feira ou sexta já. Quando é no domingo, a gente soube da notícia da morte do Dr. Ulisses. A foto que ela tem ali, por mais trágica que seja, ela é agradável de ver e representa assim a morte de um grande personagem da história do Brasil. Liguei para o Tom Jobim e disse, olha, eu estou pensando em botar um piano na praia. E para minha surpresa, o Tom topou.